Assim, feita essa breve introdução, vamos entrar agora no item 5.1, tá? Vamos falar sobre contratos de transporte marítimo propriamente dito. Feita essa breve introdução, eu ressalto que nós apresentamos nos slides anteriores 3 tipos de contrato: o contrato comercial, o contrato de transporte e o contrato de frete. No contrato de transporte, e aí barra frete, você não vai incluir ou ver as figuras do vendedor e comprador. Então, vendedor e comprador, ele aparece no contrato de compra e venda. O contrato de transporte marítimo, ele é feito entre um embarcador, ou seja, o dono da carga, e o transportador, ou seja, o dono do navio que vai transportar aquela carga. Essa ideia é que eu fico desde a primeira aula apresentando para vocês. A gente vai estar fazendo lá, quando a gente chegar no simulador, o papel do operador, onde a gente vai olhar cargas espalhadas pelo mundo e navios disponíveis pelo mundo. E aí a gente vai fazer a combinação para poder encontrar o melhor resultado. Tá? Então a gente começa então a ver o seguinte: no contrato que a gente for trabalhar simulando as operações reais do dia a dia, a gente vai estar trabalhando com contratos de transporte marítimo. E aí vai ter a figura do embarcador e do transportador. Transporte marítimo ele envolve cargas e navios. Isso eu preciso que vocês comecem a entender e consolidar na mente de vocês. É também importante vocês começarem a entender a diferença entre dois termos ou duas palavrinhas que a gente vai usar muito: afretamento e fretamento. Um é o oposto do outro. Sabendo um, o outro é a oposição. Então aqui, como está escrito, está de uma forma bem sucinta e de fácil entendimento. O afretamento é o ato de alugar, arrendar, pegar para si um navio. Para quê? Para operá-lo, para botar carga nele, podendo ser realizado por um armador ou um embarcador que necessita de um navio. E o fretamento? É exatamente o inverso do afretamento, ou seja, é o ato de alugar e entregar a alguém um navio. É feito pelo armador ou proprietário da embarcação. Quando a gente mostra lá em sala de aula aquela pirâmide invertida, né, onde você tem um triângulo com os 3 vértices principais, a gente vai ter as cargas e vai ter navios no mundo. Tá? Então a gente vai estar afretando e fretando. Para eu fretar um navio, eu tenho que ser dono desse navio, tenho que ter a posse dele. Eu boto ele para frete. E para eu afretar, eu não sou o dono desse navio. Então eu vou pagar a alguém pelo afretamento desse navio. Então, esse entendimento é que vocês começam a ter. Trazendo para um paralelo para o nosso dia a dia. Né? Você tem aqueles caminhões, tem as empresas que fazem transporte de mudança, mas vamos trazer para o corriqueiro. Né? Aqueles caminhões que você tem no seu bairro, escrito mudanças. Né? O que você vai fazer quando você abre uma negociação para fazer a mudança com você? Vocês são jovens, vocês talvez já tenham feito algum tipo de mudança, mas nunca contrataram. Mas dá para vocês entenderem. Ao momento que eu vou negociar com aquele dono daquele caminhão a minha mudança, tá? Eu estou afretando aquele caminhão. Aqui não é muito comum, mas até nos Estados Unidos você afreta o caminhão e você mesmo dirige ele, faz a sua mudança. Você vê muito isso em filme. Aqui isso já não é muito corriqueiro. Você afreta ele, ou seja, você paga o valor pelo uso do caminhão e da mudança, e aí às vezes entra outros fatores de pessoal, mão de obra, etc. E ele está fazendo o que para mim? Ele está fazendo o fretamento. Ele tem o caminhão, está fretando para mim. Tá? Acho que assim fica mais fácil para vocês entenderem. Outras definições importantes para o entendimento de vocês é o dono do casco, o armador e o operador. Né? Quem é o dono do casco? Aqui, como ele está focado em transporte marítimo, eu estou pensando em navio, porque transporte marítimo fala de navio e carga. O dono do casco, qualquer empresa de qualquer ramo de negócios que resolva construir um navio. No passado, existia a história dos armadores, os grandes armadores. Todo mundo vai lembrar que, vocês já viram em história, né, o presidente americano JFK Kennedy, né,
o Kennedy, que depois casou com a Jacqueline Kennedy, que depois de viúva do Kennedy, ela veio a casar com um grande armador grego. E aí mudou o nome de Jacqueline Kennedy para Jacqueline Onassis, né? É, a figura do armador, isso no passado era muito comum. Ele era o dono dos navios. Existem armadores hoje? Existem ainda. Mas hoje você vê muitos bancos, empresas automotivas sendo construtoras de navios, sendo os donos desse casco. Então é uma empresa de ramo de negócio, não necessariamente um ramo de negócio de transporte marítimo vai ser o dono do casco. E aí o que seria o armador? O armador então aí fica mais separado. Seria o quê? A empresa que compra ou aluga um navio e encarrega-se de sua armação. O que seria isso, armar um navio? É botar revólver, botar metralhadora? Não. É colocar a tripulação e os equipamentos de manutenção, os combustíveis, os lubrificantes, deixando pronto para operar. Então, o armador hoje, ele é o cara que vai pegar aquele casco e vai deixar ele pronto para operar. Então é como eu, por exemplo, a Fiat produz o carro. Eu quero usar esse carro para o Uber. Então eu vou lá e compro o carro, que seria o casco. E eu vou armar o carro. Com o quê? Comigo, como motorista, ou vou contratar alguém para trabalhar para mim. Vou colocar combustível, lubrificante, botar a balinha, água e vou deixar aquele carro pronto como Uber para operar. Então eu estou armando aquele carro. Então eu sou o armador daquele carro. E quem é o operador? É a empresa que opera um navio já armado. Eu posso, dei o exemplo aqui para vocês, eu posso comprar o carro da Fiat, que é o dono do casco, no exemplo da Fiat, né? Faço o papel do armador, eu botando aquele carro em condições de trabalhar como Uber, para eu mesmo trabalhar. Então eu vou estar fazendo a armação e eu mesmo operando. Mas eu posso ter 2, 3 carros. Então eu vou armar esses carros e vou botar operadores neles, para eles operarem aqueles carros como Uber. E vão me pagar um aluguel, vão me pagar um valor. Então, são 3 figuras bem básicas no transporte marítimo que a gente tem que começar a entender. No passado muito antigo, o dono do caixa e o armador era praticamente a mesma pessoa. Com o passar do crescimento econômico dos países, isso foi se separando. Então você tem pode ter o dono do casco, o armador e o operador.